O tema da mensagem desta noite é coração de adorador. Queridos irmãos, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas sabemos que Davi era uma pessoa frágil, um homem frágil, pecador, como todos os outros seres humanos. Às vezes, quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê até alguém especial. Mas eu quero dizer a você nesta noite, Davi não era melhor do que você em coisa nenhuma. Era um homem igual a você. Mas era um homem que tinha um coração de adorador. Ele adorava o Senhor. Davi amava o Senhor. Davi era rei, mas aonde Deus estava, Davi se tornava súdito. Aonde era para ele ser rei, o momento que era para agir como rei nas suas guerras, nas suas batalhas, na sua administração, ele era o rei. Mas quando se tratava da presença de Deus, ele mostrava que ele não era nada. Ele se comportava como alguém simples, alguém humilde. Então, eu quero nessa noite, qual seria então o diferencial na vida de Davi para ser um homem segundo o coração de Deus? O que faria? O que era que levava Davi a ser um homem segundo o coração de Deus? Eu quero dizer nessa noite, Davi tinha um coração sensível ao Senhor. Davi sentia a presença de Deus. Deus tinha acesso ao coração de Davi. Meus irmãos, nós precisamos dar acesso a Deus aos nossos corações. Não podemos fechar, sempre voltava para Deus, Ele sempre se voltava, mesmo ele sendo pecador, ele se voltava para Deus. Então os nossos corações, ele é enganoso. Nosso coração nos engana, tem sentimentos que não vêm de Deus, e a gente pensa, age como se fosse, e muitas vezes nem sabemos o que estamos sentindo realmente. Às vezes interpretamos mal o nosso sentimento, interpretamos mal aquilo que o nosso coração está sentindo, ficamos confusos com tantas emoções que nos atingem, sem entendermos o que está acontecendo. Isso, nós passamos por isso. Às vezes nós não entendemos o nosso sentimento. Então, por isso precisamos entregar os nossos corações para Deus. Precisamos fazer essa entrega, que o conhece verdadeiramente e pode renovar as nossas vidas. Então, eu não conheço o meu coração, você não conhece o meu coração, mas Deus conhece. E Deus conhecia o coração de Davi, Então, meus queridos irmãos, como viver segundo o coração de Deus? O que eu preciso, o que você precisa fazer para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus? Vamos refletir sobre algumas características de Davi que o fizeram considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha que ter um diferencial, e Davi tinha um diferencial. Então, queridos irmãos, primeiro Davi tinha um coração de adorador. Observe que no Salmo 86, versículo 12, Davi diz a Deus o seguinte: dar-te-ei graças, Senhor meu Deus, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. É para sempre. Então Davi, ele tinha prazer em glorificar a Deus. Então a vida de Davi era marcada pela adoração. Se você observar bem, Davi era um adorador desde a época que ele era menino. Ele tocava harpa lá, ele tocava harpa para os animais. Quando ele não tinha pessoas para tocar, ele alegrava o ouvido dos animais. Olha que coisa! Não podia cantar, ele cantava para os animais. E às vezes ele só quer cantar para o público, Cante para o gato, para o cachorro, louve a Deus. Davi louvava a Deus até para as ovelhas dele. Então ele, queridos irmãos, Davi, ele cantava, ele tocava a sua harpa para os seus animais, Foi chamado pelo rei Saul para tocar harpa, e quando adorava,
Quando ele chegou lá, o rei Saul estava tomado por um espírito maligno, e quando ele adorava, o rei Saul sentiu-se melhor nas suas perturbações, como diz lá 1 Samuel 18:10. Saul estava perturbado, o louvor de Davi, porque era um louvor que vinha do coração, mas o louvor não era para Saul, ele louvava a Deus, e Deus era glorificado naquele lugar. E aí, quando a luz de Deus entra, o diabo ele bate em retirada. E aí, naquele momento, Saul tinha um momento de tranquilidade. Ele não entendia isso, ele achava que aquele louvor era para ele. Não, Davi estava louvando ao Senhor. E era o Senhor que operava ali. Então, quando levou a arca da aliança para Jerusalém, ele se alegrou, dançou e cantou, sem medo do que pensasse a seu respeito. O que foi que Davi fez quando ele estava levando a arca para Jerusalém? Ele tirou suas vestes reais, ele tirou suas vestes sacerdotais, ele ficou praticamente com a roupa de baixo e começou no meio do povo lá a dançar, tanto que Mical chamou ele a atenção, e ele disse ali: eu não sou o rei, eu sou um súdito. Né? Então, porque era Deus que estava sendo exaltado, porque quem era que ia na frente? Era a arca. Deus ali era que tinha que ser adorado. Davi, ele não aceitava adoração quando Deus estava presente, e a arca representava a presença de Deus. Então ali ele, aqui eu não sou o rei, existe um outro rei aqui, vamos adorar aquele que vai na frente, porque a arca representava a presença de Deus. Então adore aquele que é todo poderoso, né? Tem um coração de adorador, né? Então na celebração do povo, Davi levava a sua harpa para adorar no meio da multidão. Ele entrava no meio da multidão, no meio das celebrações, ele ia para o meio do povo com a arca, mas era adorando a Deus. Nas celebrações que as pessoas faziam lá, era Deus que era louvado, Deus que era exaltado. Então, quando levou a arca da aliança para Jerusalém, né, ele dança no meio do povo, ele praticamente ficou nu, só com as roupas de baixo, porque naquele momento ele não era o rei. Então escreveu músicas para adorar na casa do Senhor, continuamente louvores, porque os salmos naquela época eles eram cantados. Hoje nós lemos os salmos, naquela época era feito em ritmo de musical, e era isso. Então o louvor na vida de Davi era o que? Continuamente. Quando essa palavra contínua, ela tinha continuidade, era todos os dias. Davi tinha uma vida de adorador. Então, a primeira marca na vida de um coração, segundo o coração, o nome do coração de Deus, é a adoração. Precisamos adorar o Senhor. A cada dia, vamos adorar a Ele. Então, quando adoramos a Deus, no momento que nós adoramos a Ele, o nosso coração, o que acontece? Se derrama diante do Senhor e transborda o quê? De fé. Quando eu adoro a Deus, meu coração transborda de fé. Às vezes a fé está fraca, mas quando começamos a adorar a Ele, aí a nossa fé aumenta, porque a adoração a Ele exalta Ele, e Ele se faz presente. Então, querido irmão, eu quero dizer assim, como o louvor era alimento e refúgio na vida de Davi, né? Assim devemos buscar, também devemos nos alimentar diariamente. Se alimente diariamente do louvor, da adoração. Adore a Deus todos os dias. Então, se queremos mudar, e se queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, né? Se você deseja ser uma pessoa, um servo dele, segundo o coração dele, então busque mais ao Senhor em louvor e adoração. Adorador é tudo que eu sou, né? Ser adorador é tudo que nós precisamos ser. Lembremos que foi dessa forma que Davi conseguiu ser homem segundo o coração de Deus, através da adoração. Davi adorava continuamente, era todos os dias. Eu acho que não tinha um dia que Davi não adorasse a Deus, nem um dia. E tem crente, cristão, que chega em casa, bota a Bíblia na estante, só vai pegar no próximo culto. O adorador não faz isso. Na verdade, o adorador mantém a Bíblia dele até na cabeceira.
Porque você sabe que os grandes homens têm o seu livro de meditação diária, né? Alguns é Maquiavel, né? Outros é de Aristóteles, mas eu acho que não tem uma meditação melhor do que na palavra de Deus. Quando nós meditamos nessa palavra de noite, como ela nos orienta, né? Nós somos bem-sucedidos em tudo que vamos fazer. Então, queridos irmãos, lembremos que foi dessa forma que Davi conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus, adorando ao Senhor de todo o coração. Então, vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, né? Vamos adorar, Janaína, vem aqui. Nós vamos adorar nesse momento, no meio da mensagem, né? Vamos adorar, porque nós somos adoradores. Vamos continuar adorando a Ele. Eu senti o desejo de adorar agora, Janaína. Vamos adorar o nosso Deus. Então é preciso adorar, ter um coração de adorador, que o seu coração seja de adorador. Não perca isso de vista, não perca isso na sua vida. Diariamente adore ao Senhor, porque é isso que te faz viver, é isso que te dá prazer, e dá prazer a Deus. Era isso que fazia com que Saul fosse liberto da sua perseguição demoníaca, era a adoração, porque quando Davi tocava a sua harpa, quando Davi adorava, o Espírito de Deus se fazia presente, né? Então vamos orar, vamos adorar, Janaína. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar todos, viu? Todos adorar. Adorador, é tudo que eu sou. Tudo que eu sou. Adorador, adorador. Assim Deus me chamou, Ninguém poderá calar a voz de um coração. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, pois toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. É o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus. Te adoro, te adoro, subir, te adoro, descer, te
meu prazer, minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Ponto 2, Davi tinha coração que se arrependia. Um homem segundo o coração de Deus precisa ter um coração que se arrepende. O Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos, o Salmo 51 é uma linda oração de confissão. Davi, ele confessa a Deus o seu pecado, ele se arrepende, ele coloca diante de Deus a sua tristeza por ter errado o alvo, a sua tristeza por ter desagradado a Deus. Então Davi havia pecado ao cometer adultério com Betseba e ao ter assassinado Urias, esposo dela. Mas no momento em que o pecado dele foi colocado diante dele, naquele momento ele se arrepende e Deus o perdoa. Queridos irmãos, eu quero dizer, mais tarde Davi também, ele se envadeceu, né? Quando mandou o quê? Fazer um censo para dizer que tinha o quê? Um grande exército. Aí a gente pensa, meu Deus, porque ele foi contar o exército dele, Deus se chateou com Davi, porque Davi precisava entender, naquele momento ele não compreendeu, que a vitória dele não vinha dos homens que ele tinha, do seu grande exército, a sua vitória vinha do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor, a sua vitória vem do Senhor. Então eu quero dizer nesta noite, queridos irmãos, né, que mais tarde ele se envaidece, porque tinha um grande exército e aborreceu ao Senhor. De imediato, queridos irmãos, ele se arrependeu, como está lá no Salmo 2 Samuel 24:10, a Bíblia diz: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver essenciado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, o mais importante, ele diz: peço-te que perdoe as minhas iniquidades, e da teu servo procedi muito loucamente. Então Davi tinha um coração que se arrependia. Então é preciso nos arrepender dos nossos pecados. É preciso colocar diante de Deus as nossas fragilidades. O arrependimento, queridos irmãos, é uma marca de Davi para ser um homem segundo o coração de Deus. Às vezes nós temos pecados de estimação, temos pecados que guardamos conosco, que caminham junto conosco diariamente. Davi não era assim. Davi pecava, Deus revelava, ele se arrependia. Então sabemos que somos pecadores e não podemos negar isso. Mas, por isso, precisamos que confessar
e deixar os nossos erros para alcançar a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, o que confessa e deixa, meus irmãos, alcança a misericórdia. Então, Davi era um homem que se arrependia. Então, um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, tem que ter uma vida de arrependimento daquilo que faz que agrada a Deus. Então, arrependemos dos nossos pecados, deixemos e clamemos pelo perdão de Deus, e é preciso clamar. E Davi, ele clamava, Davi se arrependia. Então, se nossos corações se arrependem e deixamos os nossos erros, estamos sendo tratados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus já estava aqui, trabalhando na vida de Davi, antes de Davi assumir o reinado, porque no momento em que o óleo desceu na cabeça de Davi, no momento que Samuel o ungiu como rei de Israel, naquele momento o Espírito de Deus já se apoderou dele. O Espírito de Deus já não estava mais em Saul, já estava em Davi. É por isso que o espírito maligno teve a oportunidade de se empoderar de Saul, né? Teve a oportunidade. Por isso que eu não gosto de ver, às vezes a gente vê, né? Desculpe até fazer um comentário desse, na televisão, o pastor chega lá, bota a mão na cabeça, a pessoa cai, parecendo que está caindo. Não concordo com certas coisas que a gente vê, né? Não concordo com isso. Já fui em um culto desse, e aí vinha botou a mão na cabeça e continua em pé, porque não cai, que tem o Espírito de Deus não pode cair, não tá, tem alguma coisa de errado, né? Então, queridos irmãos, Davi, ele não podia cair, Saul caía, né? O espírito maligno apoderava de Saul, porque o Espírito de Deus já não estava mais em Saul. Então, queridos irmãos, eu quero dizer nessa noite, se nossos corações se arrependem e deixamos nossos erros, então estamos sendo tratados pelo Espírito Santo para nos transformar em homens e mulheres segundo o coração de Deus. E em terceiro lugar, Davi tinha um coração disposto a obedecer. O Salmo 40, versículo 8, ele diz a Deus: agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu, dentro do meu está a tua palavra. Davi andava com a palavra no coração. Então Davi era filho, um homem obediente, sempre cuidava das ovelhas do seu pai, indo e vindo para os campos, dando notícia do que acontecia lá no campo, mas a palavra de Deus estava no coração dele. Ele agradava ao Senhor. Então, quando foi enfrentar o gigante Golias, primeiro ele pediu ordem ao rei como faria. Obedeceu primeiramente ao Senhor, como a Bíblia fala em 1 Samuel 17, né? Então, sabia que como um exército, talvez, como ali o exército inteiro estava com medo, mas um homem sozinho, Davi, né? Ia lá, e aí, eu lembro que Eliseu, o auxiliar dele, olhou e disse assim: meu Senhor, estamos cercados, estamos perdidos, tem um exército lá fora para nos pegar. E ele disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E aí Deus abriu os olhos dele. Quando ele viu as carruagens de fogo lá, né, que dominou tudo, e aquelas carruagens de fogo estavam lá para proteger ele. E eu quero te dizer uma coisa: neste momento, no momento da dificuldade, no momento da luta, dos problemas, essas carruagens estão sobre você também. Porque assim como Eliseu era um servo de Deus, eu e você também, nós somos que Deus não faz acepção de pessoas. Então Davi, ele tinha um desejo de obedecer a Deus, mesmo sendo falho e errado, ele procurava acertar. Mesmo sendo pecador, ele procurava o quê? Ser obediente ao Senhor. Do mesmo modo, precisamos viver em obediência, porque 1 Samuel 15, 22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar, e Davi optava por obedecer ao Senhor. Ele errava, mas ele se arrependia. Então muitas pessoas sacrificam bênçãos, ouça o que eu estou falando, muitas pessoas sacrificam bênçãos por desobedecer a Deus e insistir no pecado. O pecado muitas vezes tira a bênção das nossas vidas, nós perdemos muito com o pecado. Então,
Peçamos ao Senhor nosso Deus, que nos dê o que? Um novo coração, um novo, para aprendermos o que é ser obediente à vontade dele. E Davi era um homem obediente. Então precisamos abandonar o pecado que diariamente está diante de nós. O pecado, todo dia o pecado vem, ele está diante de nós diariamente, mas é preciso escolher Deus. É preciso dizer: Senhor, escolha o Senhor. Então disponha o seu coração a obedecer ao Senhor. Disponhamos o nosso coração a ser obediente ao nosso Deus. Vivamos segundo o que? O coração de Deus. Sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Podemos ser, basta sermos obedientes. Então o Salmo 113 versículo 1 diz: Senhor, ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Por quê? Porque as orações de Davi não eram uma forma de abrir o seu coração diante de Deus e receber do coração do Senhor não, de Davi, o mais importante para Deus era amar o Senhor. Ele não buscava coisas grandes, não, ele queria simplesmente ser adorador de Deus, ele queria simplesmente servir a Deus, ele queria simplesmente estar na presença de Deus. Então, precisamos colocar os nossos corações nas mãos de Deus, do Senhor, e deixar que Ele remova totalmente, o nosso próprio coração, que muitas vezes tem impedido de sermos verdadeiros adoradores. Ele quer tirar esse coração duro. Às vezes temos um coração que não agrada a Deus, e Deus, Ele transforma. Eu preciso pedir. Quer ter um coração de adorador? Senhor, coloca em mim. Senhor, eu não sinto prazer na adoração. Então, mas a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor para nós. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A gente precisa ter uma forma de Deus, Então, quando aprendemos a agradarmos ao Senhor e fazermos o que Deus quer, o Senhor também satisfaz o desejo do nosso coração. Quando eu satisfaço a Ele, Ele satisfaz a mim. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Então eu preciso buscá-lo, e eu vou achar, Então entregue o seu coração para Deus, e diga: Senhor, como louvar a Janaína, e diga: Senhor, o meu coração é teu, o meu coração te pertence, a minha vida é sua. Senhor Deus, eu quero o teu coração, eu quero ser um homem segundo o teu coração, eu quero ser uma mulher segundo o seu coração. Senhor, o que é que eu preciso fazer? Qual a necessidade? Não, nada encontrará de bom. Então, Deus, Ele quer transformar homens e mulheres segundo o coração dele. Mas isso depende muito de mim e de você. Depende de nós, de cada um de nós. Nós precisamos permitir, que Ele transforme. Porque Deus, nós temos um Deus que Ele é educado. Nós temos um Deus que não nos obriga, não nos impõe nada. Ele dá liberdade ao homem de decidir. Por isso que ele diz a seguinte: eis que estou à porta e bato. Ele poderia entrar na vida do homem e da mulher sem precisar de autorização, pode, mas ele não faz isso. Ele não entra, ele não arromba, ele bate. Se você abrir, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ceiar. A ceia, queridos irmãos, você só janta com alguém que você tem algum tipo de relacionamento. Você não chega no restaurante, não vai jantar com uma pessoa que você não conhece. E Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com cada um de nós. Vamos louvar. Então, busque em Deus esse coração de amor.
nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, te cantarei a bondade de Deus. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. E todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. me guia meu afogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. aleluia. Deus é bom. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel
seja para sempre o teu nome, Senhor. Nesta hora, Deus, nós queremos dizer que nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso Deus. E nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade conosco, Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção, Senhor, que nós vimos a tua mão, Deus, em todas as coisas, Senhor. Obrigado, Deus, abençoa, Deus, esse povo reunido, Pai, para que, Deus, cada um aqui, Deus, possa alcançar o coração de adorador, Pai, e que possamos ser homens e mulheres segundo o teu coração, Pai, que possamos, Deus, entregar em tuas mãos a nossa vida, que possamos, Deus, abandonar o pecado e viver para a tua glória, viver para o teu louvor e viver para a tua exaltação, que só tu seja louvado, só tu seja exaltado, só tu seja o Senhor, que o Senhor, Deus, possa ser exaltado a cada dia nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, obrigado por cada família que é representada, Pai, cada lar que é representado, Deus, toma cada família aqui nas tuas mãos, Senhor Deus, vai abençoando, Deus, dando sabedoria, Deus, e entendimento, Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, possa conduzir cada lar aqui representado, Pai, que a tua presença seja uma realidade nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso meio, Pai, que a cada dia possamos nos dedicar, nos entregar completamente ao Senhor, que as nossas vidas possam resplandecer a glória de Cristo aonde quer que possamos chegar, que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir a sermos aquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Deus, por esta noite, obrigado pela tua presença no nosso meio, obrigado pelo teu Santo Espírito neste lugar, e que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus e as consolações e comunhão do Santo Espírito seja com este povo e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meu Deus.